Aquecimento global causa 37% das mortes por calor no mundo, diz um estudo. No Brasil, as mudanças climáticas respondem por 1% das mortes naturais associadas ao tempo quente, segundo pesquisadores brasileiros que participaram do levantamento. Restos mortais de 215 crianças são achados enterrados perto de escola no Canadá. Crianças, em sua maioria indígenas, foram separadas das famílias e forçadas a frequentar escolas residenciais no país. A instituição foi fechada nos anos 70. Agora, o jornal virtual. Um estudo liderado por cientistas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres e da Universidade de Berna, dentro da rede de pesquisa colaborativa Multicultural Multicity, mostra que as agressões ambientais infligidas pelo ser humano estão colocando a vida da própria espécie diretamente em risco. De todas as mortes ocorridas entre 1991 e 2018, em consequência de calor, 37% foram por sazonalidades ou ocorrências naturais, mas sim pelo chamado aquecimento global. Em outras palavras, culpa da própria ação humana. No Brasil, as mudanças climáticas já correspondem por 1% das mortes chamadas naturais, conforme explica o médico patologista Paulo Sadiva, professor e pesquisador da USP, um dos integrantes do estudo, que foi publicado nesta segunda-feira pelo período científico Nature Climate Challenge, publicação mensal sobre clima de revista Nature. A estimativa foi realizada baseada-se nas promessas de que as variações de temperatura têm relação com o aumento da mortalidade. No estudo, calculamos quanto foram as contribuições antropogênicas para as variações de temperatura e subtraímos a morte devido a variações causadas por sazonalidades anuais, explica Saldiva à CNN. É um número relativamente pequeno, mas que tende a se agravar de forma inevitável, completou. Trata-se do maior estudo do tipo já realizado a partir de dados de óbitos de 732 cidades de 43 países ao redor do globo. A proporção de mortes relacionadas ao calor vai continuar crescendo se não fizermos algo para conter as mudanças climáticas ou nos adaptarmos, afirmou em comunicado à imprensa a pesquisadora Ana Vicedo Cabreira, principal autora do trabalho. A temperatura média global aumentou apenas cerca de 1 grau, que é uma fração do que podemos enfrentar se as emissões de carbono continuarem a crescer sem controle. São várias as maneiras como o aquecimento global afeta a saúde pública. Há impactos diretos, como as mudanças por propagação de vetores de doença, por conta de condições climáticas que expandem ou transferem seus habitats. Incêndios florestais também repercutem mais negativamente na qualidade do ar. Mas, sem dúvida, o principal problema é como calores extremos interferem em situações de comorbidade. Sadiva explica que, como o aquecimento, o organismo humano pode sofrer complicações cardíacas, renais e circulatórios. Entre outros, pacientes com diabetes também podem apresentar mais dificuldade de encontrá-la. E os mais afetados são as crianças menores de 5 anos e os idosos com mais de 70. Temos mecanismos fisiológicos para controlar nossa temperatura, mas crianças muitas das vezes não amadurecem. Conforme a idade avança, também perdemos a eficiência desses mecanismos termorregulares, como a sudorese, contextualiza o pesquisador. Desta forma, a saúde humana acaba funcionando como um terremoto sensível de estrados ambientais. Uma situação típica que ocorre com o organismo em temperaturas altas é a tendência de queda da pressão arterial. Isso precisa ser compensado em uma aceleração dos batimentos cardíacos. Uma pessoa jovem e saudável consegue se adaptar, mas alguém com procedimentos cardíacos ou com um quadro um pouco mais debilitado não pode suportar. Outro efeito colateral do calor exagerado é a perda de muito líquido pelo suor. Isso pode acarretar duas consequências para a saúde, conforme explica o patologista.
o aumento da viscosidade do sangue, o que acaba favorecendo a formação de trombos e, com isso, a obstrução de vasos importantes e um comprometimento do rim, propiciando a ocorrência de infecções urinárias ou mesmo problemas renais crônicos. Em suas pesquisas, Saldiva já tinha observado um aumento de internações hospitalares em quase 2.000 cidades brasileiras por problemas associados ao calor, sem nenhuma catástrofe pontual, simplesmente por conta de estarmos saindo da zona de conforto térmico, explicou Saldiva. Os extremos de temperatura já estão ocorrendo com mais frequência. Estamos enfrentando alterações no regime de chuvas de grandes ondas de calor, completou Saldiva. O organismo humano é capaz de se adaptar, mas não na velocidade como que a mudança vem ocorrendo. Ao longo da história da humanidade, tais mecanismos ocorreram, inclusive com mudanças físicas, como maior ou menor presença de melanina, e com invenções de roupas específicas para cada clima e casas com melhor isolamento térmico em regiões mais frias. Para Saldiva, há adaptações de longo prazo e também aquelas de vida de cada um. Quando uma pessoa se muda de uma região para outra, e isso explica como uma onda de calor de 27 graus pode impactar na vida de um paulistano com comorbidade, mas ainda não afetar a saúde de um morador de Teresina, habituado a temperaturas mais altas. Existe uma capacidade, abre aspas, existe uma capacidade de adaptação, mas ela é lenta. E a velocidade das mudanças climáticas está certamente ultrapassando a capacidade adaptativa, tanto dos nossos organismos como da estrutura urbana em geral. Há um descompasso, fecha aspas, alertou o cientista. O Brasil figura entre os locais mais afetados, principalmente nas regiões centro-oeste e sudeste, no norte e nordeste, por conta da aclimatação ao calor. As pessoas tendem a sofrer menos os impactos do aquecimento global. Pesa também sobre o brasileiro, segundo Saldiva, a menor capacidade de controle das doenças crônicas, pelo deficitário sistema de saúde pública associado ao cenário da vulnerabilidade socioeconômica. Em São Paulo, por exemplo, o risco de morrer por doenças cardiovasculares varia substancialmente pela cidade. Tulinho, principalmente as pessoas que trabalham demais, comem pior, têm menos tempo de condições para cuidar de si, menos acesso aos serviços de saúde. E como se o CEP tivesse um peso maior do que o código genético no futuro da pessoa, apontou ele. Os pesquisadores acreditam que a grande importância desse estudo é justamente trazer as implicações sobre a saúde do indivíduo, a preocupação com a redução do aquecimento global. Este é o maior estudo de detecção e atribuição dos riscos reais das mudanças climáticas para a saúde, afirma em comunicado à imprensa o pesquisador Antônio Gasparini, um dos autores do trabalho. A mensagem é clara. As mudanças climáticas não terão apenas impactos devastadores no futuro, mas todos os continentes já estão experimentando as terríveis consequências das atividades humanas em nosso planeta. Devemos agir agora. Fecha aspas. É como se o problema da tragédia climática fosse trazido para perto. Deixa de ser o fato das geleiras estarem se desprendendo em enormes icebergs nas calotas polares e passa a implicar sobre a saúde de cada um. Isso pode servir de instrumento poderoso para fortalecer as políticas de mitigação das mudanças climáticas, acredita Saldiva. Não pelo idealismo da causa ambiental, mas pelo egoísmo que permaneça na alma humana. Uma terrível descoberta que levou décadas e para alguns sobreviventes da Camp Louis Indian Residential School, no Canadá, a confirmação de que crianças de apenas 3 anos foram enterradas nas dependências da escola somatiza com a tristeza de carregarem por toda uma vida. Eu perdi meu coração, foi muito doloroso. Finalmente ouvi o que presumimos que estava acontecendo lá, disse Heather McLeod, que frequentou a escola por 2 anos no final dos anos 60, em uma entrevista por telefone para a CNN, na sexta-feira. A história é tão irreal, e ontem se tornou real por muitos de nós na comunidade, disse ele. A comunidade Kipi Emloops, de
Secpemec, no interior sul da Colômbia Britânica, onde a escola estava localizada, divulgou um comunicado na quinta dizendo que uma perda impensável foi anunciada, mas nunca foi documentada. No fim da semana passada, com a ajuda de especialistas em radar de penetração no solo, a verdade nua e crua das descobertas preliminares veio à tona. A confirmação dos restos mortais de 215 crianças que eram alunos da escola residencial indígena Kamloops, disse a chefe Rosane Casimir, da comunidade Kipemust-Secpec. Pelo que sabemos, essas crianças desaparecidas já tiveram mortes não registradas, disse ela no comunicado. Por décadas, McLeod disse que ele e esse aluno se perguntaram o que teria acontecido com amigos e colegas de classe. Às vezes as pessoas não voltavam, ficavam felizes por eles, pensando que haviam fugido, sem saber que fizeram o que quer que lhes tinha acontecido, disse McLeod. Haviam discussões que isso pode ter acontecido ou eles poderiam ter morrido, afirmou ele, acrescentando. O que eu percebi ontem foi que quão forte eu era, quanto menino, o quão forte eu era para estar aqui, porque eu sei que muitas pessoas não foram para casa. A escola Kamloops Indian Residential foi uma das maiores escolas do Canadá e funcionou do final do século XIX até o final da década de 70. Foi aberta e administrada pela Igreja Católica até que o governo federal assumiu no final dos anos 60. A instituição fechou permanentemente cerca de uma década depois e agora abriga um museu e uma instalação comunitária com eventos culturais e memoriais. Líderes comunitários dizem que a investigação continuará em conjunto com o gabinete legista da Colômbia Britânica, o que a comunidade e funcionários do governo garantirão que os restos mortais sejam protegidos e identificados. A legista-chefe Lisa Lapointe emitiu um comunicado dizendo que seu escritório está no início do processo de coleta das informações. Abre aspas. Reconhecemos a devastadora, tragédia e dolorosa história que o sistema das escolas residenciais canadenses causou a tantos e nossos pensamentos estão com todos aqueles que estão de luto hoje. Fecha aspas, disse ela. Em 2015, a Comissão de Verdade e Reconciliação do Canadá divulgou um relatório detalhando o legado prejudicial do sistema escolar residencial do país. Milhares de crianças, em sua maioria indígenas, foram separadas de suas famílias e forçadas a frequentar escolas residenciais. O relatório detalhou décadas de abuso físico, sexuais e emocionais sofridos por crianças em instituições governamentais e eclesiásticas. Mais informações sobre esse caso na próxima edição do Jornal Virtual. Vamos ver agora a previsão do tempo e logo em seguida os números da Covid-19 do país e o avanço da vacinação. Chuva que continua em todo o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, centro-sul de Minas Gerais, do Recôncavo Baiano, passando pelo Ceará, com temporais do Amapá, Roraima até o Acre. E Rio de Janeiro teve hoje a tarde mais fria do ano, 23 graus. Amanhã já sobe um pouco, 26 graus de máxima. Na quarta-feira para de chover e volta a esquentar. São Paulo, tempo firme, 23 de máxima amanhã, com o calor aumentando também. Em Vitória, Campo Grande e também Maceió, a máxima é de 27 graus. Belo Horizonte teve hoje o início de noite com forte temporal. Amanhã, máxima de 26 com menos chuva. Salvador e Brasília, 28 de máxima. Manaus, calor de 34 e Boa Vista, 30 graus. Em Cuiabá, choveu nesse mês de maio, em apenas um dia, 12 milímetros, bem abaixo da média. Lembrando que o normal já é chover bem pouco nesse mês de maio, 50 milímetros. Amanhã a máxima chega aos 32 graus, com um tempo bem seco e quente. E dá para a gente saber o que pode esperar do mês como um todo, do mês de junho, com a cara do mês de junho?
Dá sim, viu, Renata? Com pouca chuva ainda, infelizmente. Esse mapa aqui de junho indica na cor azul, e eles são poucos os espaços em azul, a chuva acima da média. Agora, em laranja claro, é onde a chuva fica dentro do normal. E em laranja escuro, bem abaixo do normal. Chama a nossa atenção essa área aqui em laranja escuro em praticamente todo o Amazonas. A chuva vai diminuir consideravelmente na região na segunda quinzena do mês. É quando os rios devem começar lentamente a baixar. Sobre as temperaturas, junho vai ser, no geral, um pouco mais quente no sudeste, no nordeste e também no norte. Cenário completamente diferente da região sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre, que terão um mês mais frio que a média. Amanhã tem risco de geada nas serras gaúcha e catarinense. Porto Alegre teve a madrugada mais fria do ano hoje, com 4,6 graus. Amanhã, mínima de 6, Floripa 13 e Curitiba, mínima de 11. Já em Palmas, a máxima será de 34 graus. Em Porto Velho, 33, Teresina 32, Goiânia 31 e em Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, tempo seco e frio. Santo Cristo está na região noroeste aqui do Rio Grande do Sul, onde a umidade deve ficar abaixo dos 30%. Umidade ainda mais baixa entre Goiás, Mato Grosso, Tocantins, interior da Bahia e também de Minas, onde a umidade pode ficar abaixo dos 20%. Vamos então começar pelo balanço da vacinação. Nas últimas 24 horas, 464.319 pessoas receberam a primeira dose e 125.945 tomaram a segunda. Somando as duas, temos aí 590.264 doses aplicadas em 24 horas. O total de vacinados com a primeira dose no Brasil chegou a 45.697.957, houve 21,58% da população brasileira. O objetivo da campanha, a gente sabe, é vacinar os brasileiros com 2 doses. E o total da segunda dose chegou a 22.189.211, ou 10,48% da população. Hoje, 23 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Em verde escuro, aparecem aí os que mais aplicaram a segunda dose em relação à população, e os 5 primeiros são, pela ordem, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Amazonas. Agora a gente confere os números da pandemia. Nas últimas 24 horas, o país registrou 874 mortes por Covid. São agora 462.966 vítimas desde o começo da pandemia. Maio termina hoje como o terceiro mês mais mortal. Foram registradas 58.679 mortes em maio deste ano. Abril teve 82.401 e março 66.868. De ontem para hoje, 34.960 novos casos foram confirmados, aumentando aí o total para 16.547.674. A média de casos registra queda de 5% em 2 semanas, dentro da estabilidade. São, em média, 60.934 novos casos por dia. A média de mortes também tem redução de 5%, dentro da estabilidade. O país tem média de 1.849 mortes por dia, e os especialistas alertam que o patamar das mortes e dos casos estabilizou em níveis ainda muito elevados. No mapa agora, o panorama nos estados. 5 aparecem com alta na média de mortes em vermelho. As maiores altas foram registradas em Mato Grosso do Sul e no Tocantins. Em estabilidade, em amarelo, são 13 estados e o Distrito Federal. E em azul, com queda na média de mortes, 8 estados. As maiores reduções foram registradas no Amazonas e no Pará. Os detalhes sobre o seu estado e as informações sobre a vacinação você confere em g1.com.br/coronavírus. Tá certo. Bom, o jornal virtual termina aqui. Para você, uma boa tarde e até o próximo jornal virtual, se com edição. Até lá.